Vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF para depois, num Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo? Porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou se essa proposta for colocada em vigor sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver, e se eu vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso? Vocês estão fazendo isso aqui? Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do Poder Executivo, vão cumprir. Aí, eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar, porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Ah, eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então, eu preciso fazer as duas coisas. E, infelizmente, eu não vou poder fazer como o Bukele, como o exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele pôde ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes. E nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou. Aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeira, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu estou igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai para a colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula, existe um Brasil que vende o voto, existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas.
essa discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil é dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto, um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso, e a gente tem que ser bem sincero, as pessoas vendem o voto, as pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia, porque elas são enganadas, elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existe essa discussão. Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí. Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende fazer. Mas o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí? O senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? O que é? Eu quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República, você tem que resistir. E vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que um presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional, original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele o senhor ultrapassaria as 4 linhas? Quem vai ultrapassar? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. Isso é cumprir as 4 linhas. Aí eles que vão... O que eu tô falando é, eu estou no estrito cumprimento. Eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas para derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu estou falando é, se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa, é o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento para cumprir um dever obrigatório do poder executivo do Estado brasileiro, que é defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população. Lógico. Que quer a segurança. Exato. E isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas com o presidente. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei o negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever de um presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Não existe... Porque democracia... A gente é uma república antes de ser uma democracia. E república é res público, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar. Não vamos ser histriônico, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Que é o que se faz, ué. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Estou precisando bater 1000 inscritos e me ajuda demais. Valeu!